O aparelho digestivo tem como principal função realizar a digestão e absorção dos alimentos e excretar os produtos que não são aproveitados pelo organismo. O trato gastrointestinal é formado pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, o duodeno, o jejúnio, o ilho, intestino grosso, o seco, o cólon, o reto, ânus, além das glândulas anexas, salivares, pâncreas e fígado. Funções gerais do trato gastrointestinal: fornecer de forma contínua ao organismo nutrientes, água e eletrólitos, armazenar alimentos para digestão, preparar alimento para absorção, assimilar produto da digestão e eliminar os resíduos não digeridos. Nesses slides, apresentamos as diferenças estruturais no trato gastrointestinal do ovino, do suíno, do coelho e da ave. Ainda em relação às diferenças estruturais no trato gastrointestinal, apresentamos essa tabela que representa a capacidade relativa do trato digestivo das diferentes espécies, os monogástricos e os poligástricos ruminantes. Poligástricos ruminantes. Os animais ruminantes possuem algumas modificações em seu trato digestório decorrente da evolução. Tais modificações surgiram principalmente devido ao tipo de dieta desses animais, que é baseada em alimentos com alto teor de fibra. O trato digestivo de bovinos ocupa 3/4 da capacidade abdominal, preenchendo praticamente quase todo o lado esquerdo e se estendendo para o lado direito. Nesse slide, nós temos uma figura onde podemos ver a capacidade do digestório do ruminante. Característica dos ruminantes: sistema digestivo composto por boca, faringe, esôfago, estômago e intestino. Boca: não possui dentes incisivos superiores. Nos bovinos, a língua funciona como um embolo, apreendendo e conduzindo o alimento para a cavidade bucal. Esôfago: atua na ruminação por um meio de reflexos de contração e relaxamento dos encífalos. Estômago: com 4 compartimentos, rumen, retículo, omaso e abomaso, que apresentam como função digestivas diferentes. Ainda sobre a característica dos ruminantes, temos o pré-estômago, que é aglandulares, retículo, rumen e obaso, digestão microbiana, e intestino verdadeiro, glandular, abomaso, digestão enzimática, e a presença intensa de micro-organismos no rumen e intestino grosso. Digestão microbiana antecede a digestão enzimática. Devido à fermentação microbiana, há alta produção de gases que são liberados pela boca, narinas e traqueia, através de processos chamados de erriquitação. Velocidade de passagem do bolo alimentar é relativamente lenta e nós temos a ruminação. Vantagens do sistema digestivo dos ruminantes: elevada capacidade de utilização de alimentos fibrosos e alta eficiência da conversão desses alimentos em produto de consumo humano. Não competem com o homem por alimento. Síntese de vitamina do complexo B e vitamina K a partir dos micro-organismos. Necessária a síntese de vitamina A, D e E. Síntese de proteína a partir de compostos nitrogenados não proteicos. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a regulação da função dos órgãos. Controle exercido por componentes nervosos e hormonais. Nesse slide a gente tem a imagem do estômago dos ruminantes. Então vamos lembrar um pouquinho que ele é composto pelo rumen, pelo retículo, pelo omaso e o abomaso. Vamos falar um pouco das funções motoras, de secreção e absorção do trato digestivo dos ruminantes, que são reguladas pela interação do mecanismo de controle do sistema nervoso central e pelo sistema endócrino, de maneira semelhante aos demais órgãos do organismo. Porém, o que acontece com os ruminantes, ele tem um segundo nível de regulação do trato digestório e exercido pelos componentes nervosos e hormonais, que está localizado na parede do aparelho digestório. Então, no caso, esse controle exercido pelos componentes nervosos e hormonais, localizados na parede do trato digestório, é de característica intrínseca. E
o que significa isso? Significa que ele mesmo tem a autonomia de regular as funções baseando nas condições locais, né? A quantidade de alimento que o animal ingeriu e o tipo de alimento que o animal ingeriu também. Já o controle do sistema nervoso central, né, o controle que ele exerce sobre o trato digestório, ele é um controle secundário, pois o sistema ele influencia o sistema intrínseco, nervoso e endócrino, nos quais ele regula diretamente a função do trato gastrointestinal. No abomaso, a gente tem a secreção de ácido clorídrico e outras enzimas digestivas que ajudam nessa digestão dos alimentos. Nesse slide, a gente tem a imagem de controle nervoso e hormonal da digestão. E aqui estão alguns hormônios, né, que são relacionados ao controle da digestão. Tem a gastrina, CCQ e a secretina. São os principais hormônios responsáveis pelo controle da digestão do alimento. Padrão de motilidade: contração dos músculos lisos, tritura, mistura e move o conteúdo. Na imagem nós temos a contração peristáltica, também conhecido como peristaltismo. São movimentos involuntários realizados pelo órgão do tubo digestivo. São responsáveis por fazer com que o bolo alimentar caminhe ao longo dele, para que a digestão ocorra no local correto. A motilidade do trato gastrointestinal consiste no relaxamento e contração das paredes dos esfíncteres. Correspondendo ao movimento do trato, a função da motilidade é triturar, misturar e fragmentar o alimento ingerido. É dividida em ondas consecutivas, iniciadas em contrações rítmicas, que é a peristalse, e segmentadas, que é segmentação rítmica, localizada nos segmentos sucessivos do intestino delgado. Padrões de motilidade rúmeno-reticular: contrações primárias ou de mistura, contrações do rúmen retículo que auxiliam na mistura da digesta com o conteúdo ruminal, rico em micro-organismos, na distribuição da saliva, favorecendo a absorção da AGV, evitando que as partículas sólidas flutuem sobre as líquidas. Participam da passagem do alimento para o omaso e abomaso. Contrações secundárias ou de eructação: processo de expulsão dos gases formados durante a fermentação microbiana dos nutrientes ingeridos. Os principais gases formados são metano, dióxido de carbono, a maior parte, gás sulfídrico, monóxido de carbono, gás hidrogênio e gás nitrogênio. O segmento rúmeno-reticular possui paredes musculares com extenso sistema nervoso, dando a esse segmento a capacidade de realizar movimentos com padrões complexos e coordenados. Na imagem temos o movimento da digesta dentro do retículo, rúmen, omaso e abomaso. Ele inicia pelo esôfago, retículo, orifício do retículo omasal, saco dorsal, saco ventral, saco cego caldo ventral, saco cego caldo dorsal, omaso e abomaso. Secreções: liberação de enzimas e hormônios. O trato digestivo possui um sistema de regulação endócrino e o trato gastrointestinal é o maior órgão endócrino do organismo. As células endócrinas fazem parte de todo o tecido gástrico, intestinal e pancreático, atuando na sintetização e secreção de hormônios, sempre respondendo a estímulos. Os hormônios sintetizados pelo sistema gastrointestinal podem agir de forma endócrina, parácrina ou exócrina, sendo liberados na corrente sanguínea. Os hormônios sintetizados e liberados pelo trato digestivo são a gastrina, colecistoquinina, secretina, motilina, enteroglucagon e o peptídeo YY. As células que secretam a gastrina, CCK e secretina estão presentes no estômago e no duodeno, sendo a secreção desses hormônios estimulada pela presença de alimento no lúmen do trato gastrointestinal. As células que secretam enteroglucagon e peptídeo YY
estão localizadas no jejum e ilho, sendo esses hormônios responsáveis pelo retardo do esvaziamento gástrico e do trânsito intestinal. As secreções das glândulas presentes no trato gastrointestinal digestivo atuam em resposta à presença do alimento que percorre o tubo digestório. A saliva é estimulada com a presença do alimento, sendo o sistema nervoso autônomo, tanto o simpático quanto o parasimpático, responsável por controlar a produção e secreção das glândulas parótidas e submandibulares. As secreções gástricas são reguladas por vias aferentes e eferentes dos sistemas nervoso central e entérico, assim como por mecanismos neuroendócrinos e células do sistema imune que atuam nas vias autócrinas, parácrinas e hormonais. Essas vias convergem para as células de secreção ácida, que estão localizadas no epitélio do estômago e secretam ácido gástrico e fator intrínseco. Essas células são muito parecidas com as enterocromafins, que são responsáveis pela síntese de histamina, que é um hormônio de estimulação parácrina da secreção ácida. São também parecidas com a célula G das glândulas pilóricas, que são produtoras de gastrina, que é o principal hormônio que estimula a secreção ácida, e também as células D, responsáveis pela síntese de somatostina, que é inibidor da secreção de HCI. A secreção de pepsinogênio no estômago, que é a forma inativa da enzima pepsina, que é aquela responsável por iniciar a digestão da proteína, ocorre através da liberação de acetilcolina, que é estimulada pela presença do bolo alimentar na luz do estômago. Os neurônios colinérgicos intramurais secretam esse neurotransmissor, que é a acetilcolina, sendo esse o principal estímulo fisiológico da secreção de pepsinogênio. A secreção do suco pancreático ocorre em 3 fases: cefálica, gástrica e intestinal, sendo que os acinos e ductos pancreáticos possuem receptores para diversos hormônios e neurotransmissores que regulam essa secreção. Os três principais estímulos para a secreção exócrina do pâncreas são a acetilcolina, a colecistocinina e a secretina. Além desses estímulos, há também agentes humorais, como a secretina e a pancreosimina, que atuam na regulação da secreção de suco pancreático, sendo que o principal estímulo para a liberação desses agentes é a acidez do quimo que adentra no tubo. O CCK atua estimulando a secreção dos hepatócitos e sais biliares, sendo os ductos biliares estimulados pela ação da secretina. A liberação dos sais biliares ocorre em resposta à digestão gástrica e principalmente devido à chegada de lipídios no duodeno. Nessa tabela nós temos algumas substâncias que são a gastrina, a secretina, a colicistocinina e a somatostatina. E aqui algumas informações a respeito da ação, estímulo e inibição de cada uma delas. Nesse esquema, a gente pode observar que o suco pancreático, que é uma solução alcalina, é formado por enzimas, bicarbonato de sódio e sódio. E dentre as enzimas, tem as proteolíticas, as amilolíticas e as lipolíticas. Digestão dos ruminantes. A digestão pode ser definida como um somatório de processos pelos quais as macromoléculas do alimento são degradadas a compostos simples, os quais são absorvidos pelo trato gastrointestinal. Em todas as espécies de ruminantes, a digestão é constituída pelo metabolismo fermentativo da dieta, devido ao micro-organismo do rumen e do intestino, e pela decomposição hidrólica e enzimática dos nutrientes, secreções no abomaso e no intestino delgado. Os ruminantes são animais que têm maior atividade fermentativa microbiana no pré-estômago, mas a digestão pós-ruminal é vital para o animal, pois os lipídios, proteínas, vitaminas, minerais e alguns carboidratos não estruturais escapam à fermentação ruminante, ficando disponível para o animal hospedeiro por essa rota. Nos ruminantes, a decomposição dos alimentos em nutrientes, posteriormente absorvido ao nível das mucosas do trato digestivo, é feito por 3 processos complementares.
os processos mecânicos, os processos secretores, o processo químico e o processo microbiano. Na digestão mecânica dos alimentos, temos a trituração, que é dividida em mastigação rápida e a ruminação, onde a ruminação é um processo semi-reflexo e semi-voluntário, que para se verificar necessita da ação coordenada dos músculos ligados ao movimento respiratório, dos músculos abdominais, dos músculos do esôfago e dos músculos ligados à motricidade dos compartimentos gástricos. Na digestão mecânica dos alimentos, temos a ensalivação. A secreção de saliva nos ruminantes é muito desenvolvida e contínua, 100 a 200 litros dia em bovinos, 1 kg hora entre as refeições, 5 kg durante a ingestão de alimentos e muito mais durante a ruminação. E temos a propriedade e composição da saliva. Digestão mecânica dos alimentos, homogeneização ruminal. Os alimentos líquidos e sólidos, após a primeira mastigação ou após a ruminação, caem no rumen, onde, através do movimento das paredes ruminais, são homogeneizados com o líquido ruminal. Digestão biológica ou microbiana dos alimentos. Nos rúmens, a digestão biológica ou microbiana realiza-se primeiro no retículo rumen, através das atividades das enzimas dos micro-organismos ruminais. Ainda sobre a digestão microbiana, nós temos aqui uma tabela onde está representadas as principais atividades nos micro-organismos ruminais, que são as atividades hidrolíticas, atividades fermentativas e atividades sintetizadoras. Nós temos também a digestão química dos alimentos, que é a digestão gástrica. A digestão química ou enzimática dos alimentos realiza-se em meio gástricos, no ruminante, no abomaso, em meio ácido, e em meio intestinal, no meio alcalino. Digestão gástrica dos ruminantes jovens. Fase do desenvolvimento dos estômagos. Recém-nascidos, de 0 a 24 horas. Injeção rápida do colostro, diminuição da capacidade de absorção do intestino e colonização do intestino por bactérias patogênicas. Pré-ruminante, 3 semanas, aproximadamente 21 dias. Reflexo da goteira esofágica, digestão do leite no abomaso, formação do coágulo, colonização do intestino por bactérias patogênicas. Transicional, 8 semanas, aproximadamente 56 dias. Maior injeção de leite e menor injeção de alimento sólido. Início da colonização microbiana do pré-estômago. Desenvolvimento das papilas. Início da motilidade ruminal. Ruminação e salivação aumentam gradativamente. No pré-desmame, que é de 16 semanas e aproximadamente 102 dias, temos uma menor injeção de leite e uma maior ingestão de alimentos sólidos. Temos o desenvolvimento dos pré-estômagos e o desenvolvimento das glândulas salivares. Digestão intestinal. Neste slide está representado por essa tabela todos os hormônios que compõem a digestão intestinal. Temos os hormônios do suco pancreático, os hormônios do suco intestinal. E nós temos a digestão biológica dos alimentos, o segundo local da digestão. Nos ruminantes, a digestão biológica ou microbiana também se realiza no intestino grosso, mais precisamente no seco, através da atividade das enzimas dos micro-organismos secais. Absorção de nutrientes. A função primária do trato digestivo é o de converter alimentos em componentes químicos capazes de serem absorvidos para a corrente sanguínea, para, portanto, serem usados como nutrientes para uma variedade de necessidades como a mantença corporal, crescimento, engorda, produção de leite e reprodução. No que tange à absorção do trato gastrointestinal, pode-se dizer que tudo aquilo que não pode ser absorvido vai ser eliminado junto com as fezes. Portanto, só se pode considerar que um produto foi absorvido se este chegar ao meio interno e for transferido para o interior das células.
A absorção nos poligástricos ocorre mais especificamente no rúmen, no omaso, no intestino delgado e no intestino grosso. O controle da ingestão de alimentos em ruminantes é diferente de outros animais em função da existência dos pré-estômagos que antecedem o estômago verdadeiro, ou abomaso, que tem como função a fermentação e digestão através da microbiota ruminal. Ocorre primeiro a deglutição, que chega até o omaso. Em caso de partículas grandes, essas são regurgitadas, chegando até a boca. Ocorre a remastigação, ressalivação e novamente a redeglutição. O trato digestivo pode ser considerado como um canal que se inicia na cavidade oral e termina no orifício anal. Desta forma, qualquer elemento não absorvível que esteja dentro do trato digestivo, na realidade está fora do corpo, pois será eliminado nas fezes. Por exemplo, se uma esfera de ácido inoxidável for ingerida, ela será expelida sem ser modificada e absorvida, pois somente a absorção em trecho especializado do aparelho digestivo levará o produto da absorção ao chamado meio interno. No rumen são produzidos ácidos graxos voláteis e gases, que são absorvidos pela mucosa ruminal, constituindo a principal fonte de energia dos ruminantes. Quando completamente desenvolvido, apresenta vilosidades na face interna de sua parede, chamadas papilas ruminais. Essas papilas variam em número e tamanho em função do tipo de alimento fornecido. Quando bovinos, por exemplo, são alimentados em dietas ricas em alimentos concentrados, o número e o tamanho das papilas ficam maiores para facilitar a absorção da grande quantidade de ácidos orgânicos produzido durante a fermentação dos carboidratos. As papilas ruminais são muito ricamente vascularizadas e os ácidos graxos voláteis abundantes produzidos por fermentação são prontamente absorvidos através de seu epitélio. O sangue venoso se encarrega de levar esses nutrientes absorvidos até a veia porta. Os carboidratos das plantas e outros alimentos, como a celulose, amido e açúcares, são fermentados a ácidos graxos voláteis e então absorvidos pelas papilas ruminais. As proteínas e outras fontes de nitrogênio, como por exemplo a ureia, serão degradadas até a amônia, que serão então utilizados para a síntese de proteína microbiana. Os lípides ou gorduras serão quebrados em glicerol e ácidos graxos de cadeia longa, sendo o primeiro fermentado até ácido graxo volátil e o segundo hidrogenado, ou seja, as ligações duplas e triplas da cadeia de carbono são transformadas em ligações simples. Os micro-organismos do rumen sintetizam vitaminas do complexo B e K. Os ácidos graxos voláteis são absorvidos no rumen, enquanto que os outros nutrientes passam para compartimentos digestivos posteriores. Os movimentos misturadores são contrações do rumen retículo, que auxiliam na mistura da digesta com o conteúdo ruminal, rico em micro-organismos, na distribuição da saliva, favorecendo a absorção de ácidos graxos, evitando que partículas sólidas flutuem sobre as líquidas e participam da passagem de alimentos para o omaso e abomaso. O omaso tem como principal função a absorção do excesso de água e do bolo alimentar. As lâminas do omaso aumentam a superfície de absorção. Na mucosa dessas lâminas formam-se papilas, mais curtas e menos numerosas, se comparadas com as do rumen. Suas principais funções estão ligadas à absorção de água, de minerais, de ácidos graxos voláteis e redução de partículas alimentares. As contrações omasais frequentes e fortes comprimem e trituram a digesta, e de 60% a 70% da água é absorvida. O material de consistência mais sólida, portanto, passa para o abomaso. É no intestino delgado, especialmente no duodeno e jejuno, onde ocorrerá a maior parte da digestão e absorção dos nutrientes, proteínas, lípides, minerais e vitaminas, ao passo que a maior parte dos carboidratos já foi fermentada no rumen. As paredes internas, mucosas, do intestino delgado são revestidas por inúmeras projeções papilares chamadas vilos ou vilosidades, que servem para aumentar a superfície de absorção desses nutrientes. É no intestino grosso que a maior parte da água ingerida será absorvida. Existe no intestino grosso uma população microbiana semelhante à do rumen, mas bem menor em número.
Esses micro-organismos fermentam o pouco substrato que chega, da mesma forma que os do rumen, produzindo ácidos graxos voláteis e proteínas microbianas. Ocorre também certa digestão da celulose pelas enzimas destes mesmos micro-organismos. As vitaminas B e K, assim como no rumen, também são sintetizadas nesses órgãos. Existe absorção desses nutrientes produzidos no intestino grosso, mas ela é bastante limitada. A imagem está representando os intestinos, grosso e delgado, com suas subdivisões. O mecanismo de absorção pode ocorrer através da força física, a filtração, osmose e difusão, força química, a dissorção e pinocitose e através do processo ativo. A absorção a nível ruminal de ácidos graxos de cadeia curta e NH3 ocorre por difusão de forma passiva. Já a absorção intestinal de glicose ocorre por meio do transporte ativo. A conclusão do nosso trabalho. Conforme vimos, os poligástricos ruminantes têm suas particularidades no que diz respeito ao trato gastrointestinal e uma complexa participação dos hormônios para garantir a degradação e absorção dos alimentos, dos quais são fundamentais para o desenvolvimento e produção desses animais.